Olá, queridos amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de estudos da Mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Esse programa é iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI e é um programa dedicado ao estudo sério, responsável e fundamentado nas obras mediúnicas, sempre à luz da orientação dos espíritos superiores. O estudo é conduzido pelo nosso querido companheiro Jacobson Trovão, a quem agradecemos pela dedicação e profundidade. Jacobson, como você está hoje? Olá, querida Márcia, queridos amigos, é sempre uma satisfação estudarmos juntos, né? Aprendermos juntos, porque apesar de aparentemente nós estarmos assim distantes, né, Márcia? Você nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, e amigos espalhados aí por várias cidades e países, mas a gente está muito conectado e a gente aprende muito nessa convivência uns com os outros, perguntas e respostas. Então, eu fico sempre muito agradecido ao SEI pela oportunidade que está nos dando desse trabalho, a você, a Tânia, que é a coordenadora da área da mediunidade do Conselho Espírita Internacional e presidente da Federação Espírita Norte-Americana, não é? E Isso. também a equipe de apoio, poderíamos dizer assim, a equipe de base, que é Marcial e Sara, da Federação Espírita Portuguesa, que fazem essa transmissão, toda essa beleza de imagem, com muito carinho, com muita competência. E a gente, então, com essa equipe, porque ninguém trabalha sozinho, Uhum. eu acho importante sempre destacar isso. Não é porque um fala que ele está sozinho, não. Nós estamos em equipe. Se a gente não trabalha em equipe, a gente não dá conta. Eu agradeço muito essa oportunidade, viu, minha irmã? Isso, realmente somos parte de uma grande família. Mas para todos que estão aqui assistindo, você também faz parte dessa família. Então, só para lembrar que nossos encontros acontecem semanalmente às terças-feiras e pedimos para subscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E durante o programa, você vai poder enviar suas perguntas pelo QR Code ou pelo chat e elas serão lidas com muito carinho e respondida num episódio especial. Também estamos felizes, é sempre bom agradecer e anunciar também que esse nosso programa tem um conteúdo original em português, mas é legendado em várias línguas, inglês, espanhol, italiano, alemão, holandês, e isso faz parte de um esforço maravilhoso das diversas federações espíritas que compõem o SEI. Bom, hoje, Jacobson, a gente vai continuar com o quinto episódio do tema 7, que abrange o tema da dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. Na semana passada, Jacobson apresentou o quarto episódio do tema 7 e aprofundou para nós o estudo da dinâmica dos fluidos espirituais e mostrando sobre a grande importância, né, dos nossos pensamentos, também dos nossos sentimentos e como eles modificam os fluidos que compõem a atmosfera espiritual e até o próprio perispírito. Então, muita informação bonita, impactante para mim especialmente, mas com base em Kardec, a gente começa a compreender, através desse estudo, que os fluidos são veículo da influência entre os espíritos e nós, encarnados, e podem promover equilíbrio ou desequilíbrio. Então, o Jacobson sempre faz muitas referências bonitas e importantes, mas eu me lembro que na semana passada, especificamente, as referências foi com André Luiz, Dias da Cruz, Manuel Filomeno de Miranda, que trouxeram um entendimento nas suas outras obras e demonstram que a qualidade da vida mental, da aura, da sintonia espiritual repercute diretamente, inclusive na saúde física, emocional e espiritual, o que reforça uma
uma ressalva tão importante para todos nós espíritas, que é a importância da vigilância, da oração e da reforma íntima. Mas, uma vez, todos que sejam muito bem-vindos e obrigada, Jacobson, a palavra é sua. Obrigado, minha querida amiga. Nós vamos dar continuidade a partir do que você acabou de dizer, que é a consequência orgânica do nosso contato com fluidos de certos ambientes. Que Kardec trata no capítulo 14 do livro A Gênese. Nós estamos estudando os itens 18 e 19. Hoje eu vou falar especificamente do item 19, mas pego 2 parágrafos anteriores a esse item, quando Allan Kardec fala algo extremamente interessante e é inovador desde a época que foi citado até agora, e que a gente só nesse momento está tomando mais consciência da questão da influência dos fluidos no nosso organismo. Então Kardec coloca que os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito. Ele vai afirmar que o perispírito está em contato com o corpo físico de forma molecular, molécula a molécula. E aí, ele coloca que o perispírito, não é, absorve ou permite, não é, a absorção dos fluidos a partir do que ele chama poros perispirituais. Então, aqui Kardec dá bem uma ideia de corpo. Ele usa a expressão no Livro dos Espíritos de corpo semimaterial, mas, na verdade, é um esforço para tentar dizer de um estado de matéria que não se conhece. Então, não é que é semimatéria, que seria quase matéria. Não. O semimaterial aí está se referindo a um estado de matéria diferente. Então, os espíritos usam essa expressão semi para facilitar. Olha, é quase a matéria que vocês aí estão vivendo no plano físico. Não é que é meio matéria, é matéria, só que num estado diferente desse. Então, aqui Kardec dá a ideia de que o perispírito realmente é um corpo e que tem poros. Claro, ele é um corpo energético. Então, como ele menciona que está ligado ao corpo físico molecularmente, os poros são os espaços intermoleculares que existem no nosso corpo físico. Então, nós teríamos espaços intermoleculares no nosso corpo físico. Assim como nós temos os poros na pele, que permite a absorção de substâncias. Então, o perispírito também, dada a sua configuração molecular, tendo espaços intermoleculares, ele permite que se penetre no corpo perispiritual os fluidos do ambiente e repassa para o corpo físico. E aí é que está. Se esses fluidos são saudáveis, o corpo vai ressentir disso e vai estabelecer a saúde. É o que ocorre no momento do passe. Que muita gente aí tem uma certa dificuldade de entender por onde é que o fluido do passe penetra no corpo físico. Ele penetra por esses espaços intermoleculares, pelos poros perispirituais, e vai repassar para o corpo físico. Nós vamos ver que essa energia do passe, ela circula no sangue perispiritual, que vai repassar para o sangue físico e se distribuir por todo o corpo, porque é energia, elemento vital, ectoplasmático. Então,
nós temos que considerar que, dependendo do contato que nós tivermos com um certo fluido, no momento do passe, nós vamos obter saúde física. Mas se os fluidos forem negativos, a pessoa pode adoecer pelo mesmo processo de absorção. Então, nós poderíamos ter uma perturbação orgânica, digamos assim, acidental, se formos em determinados ambientes cujas energias são negativas. Os fluidos estiverem alterados pelo pensamento das pessoas que vivem, ou que convivem, ou que frequentam aquele ambiente, sendo pessoas em nível de desequilíbrio considerável, os fluidos atingidos pelo pensamento dessas pessoas vai sofrer uma alteração e vai afetar todos que estiverem ali, encarnados e desencarnados, estabelecendo um grau de desarmonia no perispírito que acaba atingindo a mente. Por que atinge a mente? Porque não há uma fronteira que limita espírito, perispírito e corpo. Então, já mencionamos aqui e vamos repetir, esse esforço de Kardec, ele foi didático e naturalmente precisava ser, e ele é necessário que seja assim, esses 3 elementos, mas que, na prática, constituem-se numa unidade formadora do indivíduo, o espírito, perispírito e o corpo físico. Dada essa íntima ligação, tudo que afeta o corpo através do perispírito vai afetar a mente. Então a pessoa pode ficar com a mente perturbada. Para que a pessoa entre num ambiente e não se perturbe, ela tem que manter um padrão de segurança mental significativo. Porque se ela se sintonizar com o ambiente, tiver interesse no ambiente, a absorção do fluido é mais intensa. O pensamento equilibrado vai evitar as consequências do contato com o fluido. Mas quando a pessoa entra no ambiente, o perispírito imediatamente absorve os fluidos do ambiente. A mente equilibrada ajuda a pessoa a não se desarmonizar em contato com aquele fluido. É como alguém que entre numa piscina. Você vai se molhar. Mantendo a mente equilibrada, você não se perturba. Dando um exemplo assim um tanto quanto básico, para a gente perceber, o contato sempre vai existir. Então não tem como você dizer assim, eu vou entrar no ambiente e vou ficar imune à ação dos fluidos do ambiente. Isso não ocorre pelas explicações de Kardec. A mente em equilíbrio evita as consequências perturbadoras desse contato que vai sempre existir. Como disse, se for algo negativo, a absorção será perturbadora. Mas também a pessoa pode entrar num ambiente de grande harmonia e não se sintonizar com aquele ambiente. Apesar de ter entrado em contato com bons fluidos, não absorve adequadamente, porque a mente não vai reagir positivamente àquele fato. É o que acontece com muitas pessoas quando vão tomar um passe. Elas tomam um passe, recebem uma carga energética muito positiva, fluidos que lhe penetram e que vão estruturar a mente, fortalecer a mente. A pessoa sai do centro e volta à mesma conduta que tinha antes. Então, a mente perturbada, embora a pessoa tenha tido contato com bons fluidos, vai manter aquele padrão de desarmonia e praticamente neutralizar a ação fluídica positiva no corpo da pessoa, por ausência de sintonia, de manutenção de um pensamento contínuo, equilibrado, em função do passe que recebeu. Então, a gente tem que receber o passe e buscar uma mudança de comportamento, porque senão, aquele passe, ele terá um efeito muito fugaz ou momentâneo, uma vez que a mente da pessoa, por vontade própria, se desarmonizou.
É o que Kardec fala nesse item 19 do capítulo 14. Ele diz assim: assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. Então, um grupo, assembleia aqui é um grupo. Pode ser um grupo de 2 ou mais pessoas, não é? Enfim, há uma reunião de pessoas. No momento em que essas pessoas se reúnem com interesses comuns, ali nasce um foco de irradiação de pensamento que vai afetar os fluidos do ambiente em que estão, alterando a natureza desses fluidos, tornando-os salutares ou perniciosos. E Kardec diz: no momento em que você entra em contato com esse fluido negativo, em sendo maus, a impressão será penosa. Existem pessoas sensíveis que sentem mal-estar mesmo, quando for em ambientes com uma carga negativa muito intensa. Às vezes não intencional das pessoas, mas em função da natureza das pessoas que estão ali. Então, uma assembleia é um foco de radiação. Isso é importante a gente também saber, grupo como foco de radiação, no momento em que os grupos se reúnem para orar em benefício de certas pessoas enfermas. Os trabalhos de radiação no centro espírita, por exemplo. Então, ali reúne um grupo. Quando esse grupo está concentrado, ou seja, está imbuído do mesmo pensamento, numa mesma ideia, direcionando aquele pensamento positivo, como a gente diz, para a pessoa enferma, ali ocorre realmente um foco de irradiação de pensamentos bons que vai impulsionar os fluidos saudáveis para o enfermo. Coordenado, obviamente, por benfeitores espirituais que vão associar a esses fluidos dos encarnados, fluidos da natureza, deles próprios, em benefício daqueles que estão doentes. Então, uma assembleia, um grupo, quando se reúne para orar, ele tem uma eficiência, uma eficácia muito grande. Lembrando, nesse ponto, e a qualidade do fluido que se irradia, do pensamento que se irradia, tem interferência no conteúdo emocional da pessoa. A prece do justo tem sempre muito maior, um valor muito maior. É uma expressão bíblica. Ou seja, para que eu irradie bons pensamentos, eu tenho que buscar ser bom. Então, não basta a reunião de pessoas em si, porque a gente não muda a nossa natureza de um instante para o outro. Esse esforço de fazer o bem, de contornar os próprios impulsos, de perdoar, de trabalhar, de estudar, esse esforço é fundamental para que a gente possa, quando se reúne para orar em benefício de uma pessoa, transmitir um passe, as energias que a gente possa doar serão positivas. Porque o pensamento vai refletir o que a pessoa é. Se a pessoa ela é de má índole, ela não vai conseguir camuflar isso. E o pensamento não será positivo. Então é que Kardec diz, uma assembleia é um foco de radiação de pensamentos diversos. E aí ele dá um exemplo, é como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual.
Como um coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. O que Kardec quis dizer aqui? Algo extremamente importante no estudo da mediunidade. Ele diz que os eflúvios fluídicos são percebidos pela faculdade mediúnica, pela mediunidade da pessoa. Ele usa a expressão sentido espiritual. Aqui ele não usou a palavra faculdade mediúnica, porque na Revista Espírita, em outros momentos, ele usa, ao invés de falar de mediunidade ou faculdade mediúnica, ele usa a expressão sentido espiritual. Tanto é verdade que ele faz uma comparação aqui, como um coro musical, como num coro musical, cada um recebe as impressões dos sons pelo sentido da audição. Aqui ele está colocando, então, a mediunidade como faculdade inerente a todas as pessoas. O sentido espiritual, que é sinônimo, repito, de faculdade mediúnica. Que a pessoa, então, ela vai perceber os fluidos pela faculdade mediúnica que tem. Assim como a gente percebe os sons pelo ouvido. Em resumo, é o que ele quis dizer. Ou seja, é o exercício mediúnico permanente que nós temos, né? É a nossa condição de médiums que permite a percepção dos fluidos. Isso é um fato, porque a faculdade mediúnica é o sentido psíquico que nos permite a percepção da dimensão espiritual, seja de fluidos ou de espíritos. É por isso que é tão importante a gente lembrar que Kardec não utiliza palavras aleatórias. Então, ele continua analisando. Do mesmo modo que há irradiações sonoras, harmônicas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou dissonantes. Daí o porquê de um grupo mediúnico, por exemplo, buscar uma harmonia entre os participantes que se dá por sentimentos comuns, esforço de estudo por melhoria pessoal, trabalho no bem, o exercício do perdão, da caridade, da humildade. Isso tudo cria uma harmonia no grupo, que vai criar um ambiente fluídico positivo, favorável à manifestação dos bons espíritos. Um grupo que se reúne e que tem pensamentos muito divergentes, cada um vai emitir um pensamento diferente no ambiente e vai trazer uma desarmonia para aquele local. E aí ele repete a mesma ideia. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. O contrário será uma impressão penosa. Ora, para isso não é necessário que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Ou seja, nós estamos irradiando sempre os fluidos que possuímos no ambiente em que estamos. Então, é o que a gente sente, né? Sente bem quando você entra num ambiente harmonioso, de pessoas agradáveis, digamos assim, trabalhadoras no bem, imbuídas de bons sentimentos, de bons pensamentos, que buscam a disciplina interior. Aí vai haver uma atmosfera fluídica muito favorável e que nós todos perceberemos aquele bem-estar, aquela paz que é imediato quando você entra no ambiente ou quando conversa com certas pessoas também. Tá? E aí ele diz algo interessante. Basta, porém, que se misturem alguns pensamentos malévolos
para que se produza o efeito de uma corrente de ar gelado, uma nota desafinada num concerto. Então, o grupo tem que se esforçar em manter um pensamento harmonioso contínuo. Daí porque a gente sempre se preocupar com o ambiente do centro espírita. Lembremos que o centro espírita é o centro de reunião dos espíritos. O centro não é dos espíritas. Quando ocorre essa mudança, o ambiente se torna perturbador. Quando a expressão humana sobrepõe a espiritual. Então, quando nós estamos no centro espírita, nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos, com os assuntos, evitar desarmonia, discussões, disputas, inveja, desejo de poder. Por quê? O esforço comum para a manutenção desse padrão de harmonia vai repercutir nos fluidos. E aí a casa vai conseguir manter um padrão fluídico positivo, levando as pessoas que ali adentrarem, encarnados ou desencarnados, a um bem-estar e uma harmonia. O mesmo ocorre com os nossos lares. E isso é importante a gente lembrar. Porque aqui nós estamos falando de ambientes os mais diversos, onde se reúnem pessoas e espíritos. Os espíritos são atraídos pela natureza das pessoas, e ambos afetarão o fluido do ambiente. Então, o nosso lar, a nossa casa de moradia, reflete, em termos de ambiente espiritual, a natureza dos moradores daquela casa. Daí a importância do esforço comum de cada um que ali habita, num padrão de amor, fraternidade, de compreensão, de diálogo, de oração, evitar discussões, agressividade, indiferença, ciúme, crítica. Todas essas ações negativas promoverão uma alteração nos fluidos do ambiente que vão voltar para as mesmas pessoas em forma de elementos causadores de doenças físicas, doenças emocionais, ansiedade, depressão, pânico, ou muitas vezes uma alteração fisiológica significativa. Quantas pessoas, depois de uma discussão séria, não sofrem uma alteração cardiovascular significativa? O infarto, por exemplo, um diabetes. Ou seja, o emocional afeta o físico. Isso já é ponto pacífico em qualquer ambiente que estude as questões de saúde. Agora, agrega-se aí o fator perispírito e fluido. Porque o ambiente perturbado, de muitas discussões, de muita viciação, do uso de tóxicos, não é? Do alcoolismo, vai atrair para dentro do lar espíritos que gostam disso, que vão conviver com os encarnados que moram ali, alterando a natureza do fluido do ambiente. É por isso que nós temos que orar todos os dias, todas as pessoas da casa. Os pais ensinaram os filhos a orar desde cedo, para que a gente possa estar irradiando no ambiente os pensamentos harmoniosos do Evangelho de Jesus, que vão ficar impregnados na atmosfera fluídica, não é, do lar, trazendo um plano de saúde, de harmonia para todos. Então, nada de violência com as crianças. Com criança não se agride. Nós temos que aprender a conversar com as crianças.
trabalhar a inteligência emocional delas, pelo diálogo, pela atenção, pelo tempo disponível, que pode às vezes não ser grande, mas que seja de qualidade. Esse processo educacional do cotidiano vai refletir na emoção da criança. Nós já vimos aqui que todas são médiuns, naturalmente, e elas estarão assimilando os fluidos harmoniosos da casa. Mas se o contrário ocorre, as crianças ficam com pesadelo, ansiosas, aí começam a haver espíritos negativos, que vão levar a elas muita perturbação, que são os mais sensíveis, né? Estamos falando das crianças, dos adolescentes, que são os mais sensíveis. Mas todas as pessoas da casa vão entrar em contato com esses fluidos criados pelo pensamento delas próprias. E nós já falamos aqui que essa alteração fluídica é em forma de imagens. Por isso que Kardec falou agora no texto anterior que nós acabamos de ler, que a alteração dos fluidos não se dá por palavras, mas pela irradiação natural nossa, ou seja, do pensamento, porque nós não paramos de pensar. Então, nós estamos continuamente irradiando. Então, pensemos numa família em que todos oram, não necessariamente tem que orar juntos todos os dias. Isso aí é o momento de oração coletivo, é uma vez na semana, o culto do Evangelho no lar. Mas cada um deve buscar o seu momento de oração. Claro, se pudesse, em tese, reunir todos os dias, não haveria nenhum problema. Seria até muito melhor. Mas que cada um aprenda. Não é? Muitas pessoas reclamam do ambiente do trabalho. É claro que determinados tipos de trabalho há um desgaste energético muito grande. Determinadas funções profissionais. Não é? Sobretudo aquelas que têm contato com outras pessoas ou com diversidade de ambientes. Então, há um desgaste. Nesse caso, a pessoa tem que aprender a manter um padrão de harmonia, não se sintonizar com o ambiente em si, sabendo que vai entrar em contato com o fluido, sim. Mas aí, aprenda a desviar o pensamento, pensar em outra coisa, ter uma distração, mudar um assunto e depois fazer uma prece, uma caminhada, um exercício de respiração, porque nós assimilamos energias, né, da natureza pela respiração. Então, nós vamos, assim, embora sejamos profissionalmente, não é, vamos dizer, naquela condição de compromissos com aquele ambiente, que muitas vezes não seria muito harmonioso, porque nós não podemos obrigar as pessoas a serem como nós desejamos que elas sejam, cada um tem seu livre-arbítrio, então é natural que num planeta como o nosso, nós encontremos emoções as mais diversas possíveis. Então aí, cabe a gente não se sintonizar com aquele local. A prece ajuda muito, a meditação é fundamental para que a pessoa, então, dissipe de si qualquer fluido negativo. Agora, é óbvio que se a gente puder evitar certos ambientes, é sempre bom. Para quê? Por quê? Porque eu não tenho, muitas vezes, necessidade de entrar em contato com certos fluidos. Então, evitar em sendo possível. É o que Kardec fala, não é? Agora, no item 21, Kardec, isso que nós comentamos está no item 20, não é? Quando ele fala desse efeito físico sobre o psíquico. O pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. O moral aqui, ele está falando do pensamento e da emoção. Então, o estudo, né, da doutrina espírita coloca a importância da gente conhecer para se precaver. Ele coloca uma frase aqui ainda no item 20,
Pode-se dizer mesmo que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. Então, quando a gente busca um ambiente harmonioso, a gente recupera as energias. Então, eu mencionei aqui já o centro, o passe, mas posso acrescentar agora a água fluidificada, a meditação, a oração, são formas da gente reabsorver os fluidos que muitas vezes a gente perde pelo pensamento e em contato com ambientes não tão saudáveis, não é? Então, em ambientes favoráveis, a gente recupera as energias. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real de fluidos espirituais e, por conseguinte, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Então, ele está dizendo aqui que o ato de pensar, nós estamos perdendo energia. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a intensidade de pensamentos negativos. A perda energética vai ser grande. E a gente, então, buscar a harmonia do pensamento para recuperar os fluidos que se perdem. Então, ele até faz uma observação aqui muito importante, muito interessante. Quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, porque um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores, que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral, ou seja, sobre o psíquico, porque muda a sintonia, muda o jeito de pensar. Uma boa palavra é um medicamento, é o que ele está dizendo. Então, as palavras negativas soam como elementos enfermiços. E aí, no item 21, agora sim, Kardec coloca: dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. Sim, certamente. Mas como fugiremos à influência dos espíritos maus que pululam à nossa volta e sem serem vistos se insinuam por toda parte? Ele faz uma pergunta muito atual e muito importante. Como é que nós vamos evitar essa influência negativa? E aí, logo em seguida, ele coloca a resposta. O meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre fluidos bons e maus, como entre o óleo e a água. Aí Kardec continua. O que se faz quando o ar está viciado? Procede-se ao seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo os focos de miasmas, expelindo os eflúvios malsãos por meio de correntes mais fortes de ar salubre. Contra a invasão dos fluidos maus, é preciso que se oponham os fluidos bons. E, como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio indispensável. Essa colocação é fantástica. A solução não está no exterior, está na gente. Então, ele continua. Trata-se apenas de depurar essa fonte, de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa.
sintonia com o ambiente que nós acabamos de colocar. E ele continua: o perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação direta com as qualidades da alma, é preciso trabalhar pela sua melhoria, visto que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. O que nós colocamos agora há pouco, muitas vezes o ambiente de trabalho é desfavorável, mas eu não preciso adoecer com isso. Porque se eu emitir bons fluidos, se eu sou uma fonte de bons fluidos, pelo meu comportamento, é água e óleo, né? Não se mistura. Então, embora eu entre em contato com o fluido, eu não preciso adoecer com aquele fluido. Repetindo aí a ideia. Então, as moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Dá-se a mesma coisa com os espíritos maus, que vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Veja que há uma técnica aqui embutida, uma informação muito importante quando ele coloca: eliminando o mal, se afastarão. Então, o problema não é afastar um espírito mal em si, tentar expulsar um espírito mal. Eu tenho que tirar a causa que o atrai. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem que temer da influência dos maus. Essa é uma máxima, né, que ele coloca. Então, aqui ele está nos concitando a mudar a nossa faixa de pensamento contínuo. Ou seja, eu preciso me esforçar para que meu perispírito seja harmonioso, de tal modo que eu não atraia espíritos negativos. Isso aqui tem uma repercussão muito séria nos trabalhos de desobsessão. Quando a gente muitas vezes se preocupa em afastar o espírito, mas não orienta o encarnado a mudar o comportamento. E aí fica aquela ideia de que o problema do encarnado é o espírito. Não é. O problema do encarnado é ele mesmo. Então, nós vamos afastar espíritos das pessoas eternamente, se a gente não mostrar a elas a importância da mudança do pensamento, da conduta, do comportamento, dos desejos, dos anseios, que é o compromisso da instituição espírita, né? Essa ideia de que a desobsessão se faz pelo exclusivo afastamento dos espíritos. Então, vamos afastar espírito das pessoas porque as pessoas vão ficar boas. Não, não ficam. Porque, na verdade, elas precisam se tornar boas por conta própria. Aliás, isso aí é matemático. Na medida em que a gente se torna equilibrado e bom, quando a gente desencarnar, vamos continuar equilibrados e bons. Com isso, vai havendo uma mudança ao longo das eras e o planeta vai deixar de ter obsessor, porque o obsessor nada mais é do que aquele estado psíquico de desarmonia em função de uma perturbação que a pessoa traz em si. O dia que essa perturbação desaparecer, ele deixa de ser obsessor. Aliás, essa é uma expressão que a gente precisa tomar muito cuidado com ela, ao dizer, fulano é um obsessor. Não, ele está no estado de obsessão. Porque nenhum de nós gostaria de ser chamado de obsessor. E muitas vezes a gente está em determinados momentos nessa condição. Sobretudo quando a gente tem inveja, mágoa, ódio, desejo do mal, ciúme, milindre, nós estamos em desequilíbrio. E podemos desequilibrar as pessoas que convivem conosco. Então nos tornamos obsessores. Ora, no momento em que eu deixo esse pensamento, esse comportamento, eu saio da faixa de perturbação. Eu deixo de ser obsessor. Então, muitas vezes a gente leva essa pecha, né? Fulano é um obsessor. Não, ele está num determinado momento de perturbação existencial. Mas isso passa. Que, aliás, é o trabalho da doutrina. A transformação pelo evangelho. Então, a grande proteção nossa
é o Evangelho. A couraça que o nosso perispírito precisa ter ou se transformar em algo resistente aos fluidos negativos, que é a mudança da conduta. O estudo, o trabalho no bem, repito, esses valores é que afastam os maus espíritos. Então, a maior desobsessão que existe é a evangelização do indivíduo. Nas palavras aqui de Allan Kardec. E aí entra, dentro dessa questão de reunião de pessoas, há um tema muito interessante. Quando um grupo pode criar um ambiente bom e um grupo de pessoas encarnados e desencarnados podem criar um ambiente ruim. Estudando esse tema, eu me lembrei da matéria, não é, que chama muita atenção e que é motivo de uma certa incompreensão por parte de muitos, que é a grande revelação do espírito André Luiz no livro Nosso Lar, o chamado Umbral, que as pessoas não compreendem bem. A palavra que ele utilizou, na verdade, ela se refere a um espaço de passagem que a gente tem dentro da nossa casa. O portal da nossa casa, das portas, né? O espaço entre um ambiente e outro, aquele espaçozinho ali do portal é um umbral. É uma palavra que se refere ao local de passagem. Não é uma coisa feia, não é uma coisa negativa. E não foi com esse sentido que ele trouxe essa expressão. O que ele revela, na verdade? O que Kardec acabou de colocar. Nós, depois de desencarnados, quando em harmonia, vamos estabelecer em torno de nós um ambiente saudável, luminoso, equilibrado, fonte de saúde. Mas se as pessoas em desequilíbrio, pelo crime, pela viciação, pelo ódio, pela mágoa, pelo remorso, essas pessoas, elas se atraem depois da desencarnação. Nós nos atraímos uns aos outros segundo a nossa natureza. Isso é algo decorrente da própria existência humana. Nós somos seres mento-eletromagnéticos. Nós temos um campo energético, nós irradiamos, porque há uma energia que circula em nós. O próprio fluido vital é uma energia. Ora, onde circula energia, cria em torno um campo eletromagnético. Nós todos somos eletromagnéticos. A nossa mente comanda esse processo. Dessa forma, nós atraímos uns aos outros segundo a afinidade, ou nos afastamos, repelindo. Porque o ímã, não é? Nós estamos falando de ímã mesmo, da natureza. O ímã atrai um polo dele, outro polo, se encontra o ímã de mesma polaridade, eles se repelem, como podem se atrair. Então, nós estamos atraindo. Depois da desencarnação, as almas vão se encontrar espontaneamente atraídas pelas irradiações eletromagnéticas que possuem. Elas se encontram. E em sendo negativas, o lugar que elas permanecerem serão lugares de grande perturbação, porque a irradiação. Então, você imagine ali a reunião de centenas e centenas de pessoas que cometeram crime, remorso, indiferença, prejudicaram, que é a realidade do planeta hoje. Quando esse grupo se reúne,
o ambiente fica perturbador, doentio, segundo a tese trazida aqui por Kardec, quando ele fala da reunião de pessoas, encarnados ou desencarnados. Então você coloca um grupo de desencarnados atraindo-se. Porque não foi, não é? Um ser superior falou, agora você vem para cá porque você vai para o umbral. Não, o umbral é uma consequência da natureza humana como ela está. Não é uma construção divina. É uma construção humana. Então, não há uma seleção se você vai para o umbral. Você não vai para o umbral, você vai para nosso lar. Não existe essa seleção, segundo o bom comportamento. Porque o umbral não foi criado por uma divindade. O umbral surge no planeta Terra como consequência do pensamento, da irradiação, do pensamento e da emoção das pessoas que vivem na Terra. Isso repercute no planeta inteiro. Porque nós estamos falando de bilhões e bilhões de pessoas irradiando o mesmo tipo de pensamento. Infelizmente, a maioria de nós ainda não podemos dizer que somos espíritos superiores. Então, é natural que a irradiação seja negativa. Agora, há uma aglomeração, muitas vezes, num determinado lugar, num determinado espaço, que André Luiz, ao desencarnar, identificou isso. Olha, a gente aqui continua se reunindo, atraídos por aquilo que nós mesmos somos, ou que construímos, e deu o nome. Poderia ter dado outro nome qualquer, mas chamou de umbral. Não é? Mas foi a designação que ele entendeu, até porque ele explica que esse não é um local que você fica permanentemente. Daí a palavra, ele ter escolhido essa palavra, porque é um local em que você ali fica um tempo atraído pela própria construção mental, até que você vai dissipando aquelas energias depois de desencarnado, porque a pessoa desencarna, mas ela não se desmaterializa espontaneamente. Ela continua materializada pelas suas emoções negativas. Então, ao longo do tempo, isso vai se dissipando. E ela pode ser recolhida, afastada daquele local, ela mesma se afasta, porque já não tem mais afinidade com o local. Então, essa reunião que Kardec fala aqui, nos leva à conclusão de que ambientes como umbral realmente existem. Como existem ambientes superiores de colônias espirituais em que reúne pessoas já boas, nós temos informação de uma que é nosso lar, em que há uma reunião de pessoas que buscam a sua melhoria, ali já é um ambiente melhor. Dentro do umbral, porque o nosso lar fica na atmosfera fluídica do planeta, que esse ambiente ele se estende em torno de toda a Terra. Mas o assunto já havia sido refletido por Allan Kardec. Na Revista Espírita de março de 1858, Kardec tem um artigo intitulado assim, Júpiter e alguns outros mundos. Então, Kardec ele faz nesse artigo, ele é muito interessante esse artigo, eu sugiro a todos a leitura. Ele faz um exercício de lógica. Ele começa a raciocinar num primeiro momento, ele está falando em mundos, em planetas. Não é? Como seriam planetas onde se reunissem espíritos de uma mesma categoria? E aí, então, ele vai passando mentalmente e seguindo aquela escala espírita que tem ali na revista, no livro dos Espíritos, na questão número 100, ele vai imaginando a reunião daqueles espíritos naquelas fases, naquelas faixas evolutivas da escala espírita. De espíritos inferiores até chegar em espíritos puros. E aí, num certo momento, ele diz assim, passemos agora a outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da terceira ordem.
espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Sabemos que o mal predomina em todas as classes dessa ordem. Porém, sem ter o pensamento do bem, o do mal cresce, o do mal decresce à medida em que se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das paixões. Então, aí, ele vai colocando que a reunião de espíritos dessa categoria cria um ambiente extremamente perturbador, onde o mal impera. Se numa tal sociedade dominar o elemento impuro, este aniquilará o outro. Em todos os casos haverá uma luta sangrenta de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos, o do bem e o do mal. E então ele começa a fazer esses exercícios mentais, ele vai passando de todas as ordens, eu mencionei aqui apenas uma delas, e aí no final ele coloca assim: as consequências que tiramos desses quadros, embora apresentados de maneira hipotética, não são menos racionais, podendo cada um deduzir o estado social de um mundo qualquer, de acordo com a proporção dos elementos morais que o constituem, positivos ou negativos. Essa revista espírita aqui é de 1858, lá na frente ele vai publicar a Gênese, em que ele desenvolve, como nós estudamos agora no início do programa, quando ele analisa as assembleias, a reunião de pessoas afins. Apesar dele usar a palavra aqui mundo, mas ele está falando de reunião de pessoas, que poderia se referir a planetas, mas também nós podemos deduzir pelo mesmo raciocínio lógico ambientes aqui na Terra, no caso, a existência do umbral. Então, por um exercício promovido ou provocado pelo próprio codificador, a existência do umbral, a existência de nosso lar, decorre de uma lógica. É o que ele coloca aqui. Vou repetir, as consequências que tiramos desses quadros, embora apresentados de maneira hipotética, não são menos racionais, podendo cada um deduzir o estado social de um mundo qualquer, de acordo com a proporção dos elementos morais que o constituem. Então, nosso lar naturalmente existe por um exercício de raciocínio lógico, porque se reunir pessoas daquela natureza, vai ter um ambiente como aquele, descrito no livro Nosso Lar, por André Luiz, psicografado por Chico. O próprio codificador, então, nos conduz a raciocinar de forma lógica. O umbral também deve existir um ambiente como esse. Porque se reunirem pessoas dessa natureza, o ambiente vai ser assim. É o que ele disse. A Márcia chegou, nós vamos ficando por aqui. Porque esse assunto é instigante, né, Márcia? Olha, esse raciocínio lógico do codificador aqui, eu acho ele fantástico, porque muita gente fica pensando, existe nosso lar, existe umbral, isso é coisa do Chico, de André Luiz. Não, isso decorre de um raciocínio lógico. Veio por Chico, como o Divaldo coloca também a mesma coisa, Ivone descreve ambientes também assim, onde se reúnem pessoas de naturezas primitivas ou inferiores, vai ter um ambiente impregnado nos fluidos do lugar, a natureza negativa deles, como da natureza positiva. Isso é um estímulo para a gente, viu, Márcia? Porque a gente não vai ter que ficar no umbral, não. Vai depender de criar essa couraça que Kardec fala no próprio perispírito aí, cada um por si, não é? No livre-arbítrio que temos. Obrigado, minha amiga. Não, obrigada a você. E eu adorei essa questão de alinhavar desde Kardec com o Nosso Lar, que é uma obra que é tão familiarizada,
exatamente ou também pelo filme que veio, e aí a gente vai alinhavando que não é somos muitos trazendo esse mesmo pensamento, não é isso? Mas queria agradecer, Jacobson, porque essas elucidações que fazem parte do segmento do ciclo de estudos da mediunidade nos ajuda muito a entender como tudo se conecta, né? Mas para vocês que estão aqui nos acompanhando, fica o nosso convite. Mande suas perguntas, também seus comentários, qualquer tipo de feedback, estamos aqui para receber. E a melhor maneira é usar o QR Code que ficou disponível na tela todo o tempo ou através do chat. E se você quiser assistir novamente, sei lá, daqui a um dia, 2, 3, coloca e a gente recebe da mesma forma, tá bom? Bom, por que que a gente pede isso? Porque essa contribuição é muito importante para nós, na realidade, eu diria que é essencial nessa construção de um estudo de uma maneira colaborativa e participativa. Mas nosso próximo episódio, né, Jacobson, a gente vai dar continuidade ao tema, a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. Gente, muito obrigado por estar aqui conosco, obrigada, Jacobson, e nos veremos na próxima terça-feira. Não esqueçam de compartilhar esse estudo, esse programa, com seus grupos de estudo, com sua casa espírita, com seus amigos, para a gente continuar cada vez mais juntos no caminho de estudo, reflexão e vivência da mediunidade como serviço de amor e responsabilidade. Muito obrigada a todos e até a próxima terça-feira.